Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus seja com todos vós. Nós estamos começando hoje a nossa 7ª aula do curso Mediador de Conflitos, a qual traz como tema conflitos doutrinários. É uma das áreas onde mais existe conflitos no povo de Deus, é na parte da doutrina, em assuntos teológicos, mais que em qualquer outra área. E nós vamos estar abordando este assunto. Eu selecionei 40 pontos interessantíssimos para nós estarmos tratando, que considero de extrema relevância. Não era para ter tantas discrepâncias, mas tem. E como o curso é para mediadores de conflitos, é extremamente importante tratar sobre isso, do ponto de vista bíblico, porque não estamos tratando do ponto de vista jurídico, mas do ponto de vista bíblico. Então, como o aspecto doutrinário teológico tem muitas discrepâncias, nós queremos deixar claro o que é certo e o que é errado à luz da Bíblia, à luz da ortodoxia cristã, à luz da hermenêutica sagrada e da exegese. Portanto, queridos, hoje vamos falar sobre alguns tópicos que são pontos de controvérsia e que precisam ser esclarecidos. O primeiro de hoje é a respeito dos anjos. Existe uma controvérsia se os anjos têm ou não sexo. Há alguns expositores bíblicos que dizem que os anjos têm sexo e que se reproduzem. Mas com base em que eles afirmam tal coisa? Porque o texto de Gênesis capítulo 6, versículo 2 e 4, diz que os filhos de Deus viram as filhas dos homens que eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram e geraram filhos e etc. Então essa palavra filhos de Deus, eles associam a Jó, capítulo 1, verso 6, capítulo 2, verso 1, e dizem descuidadamente que no Antigo Testamento somente os anjos eram chamados de filhos de Deus. É um erro grave. É um descuido de um expositor bíblico falar uma coisa dessa. É uma ignorância das Escrituras. Quando lemos Deuteronômio, capítulo 14, versículo 1, lá deixa claro que não são somente os anjos que são chamados filhos de Deus no Antigo Testamento, mas os humanos também. Está em Deuteronômio 14, 1. O pregador descuidado afirma coisas que não são certas. E é muito comum a gente ver certos mestres falando isso. É uma falta de cuidado. Pastor Bento, mas o que o Novo Testamento diz a respeito? Jesus, no seu ensinamento, na sua fala a respeito dos saduceus e da ressurreição, Jesus disse que os que forem tidos por dignos de alcançar a ressurreição e o mundo vindouro, nem se casam, nem se dão em casamentos, porque são como os anjos de Deus. Isso deixa claro, isso deixa evidente que os anjos não se casam. Ah, então tá bom, os anjos não se casam, mas têm sexo assim mesmo, então são fornicários. Porque a relação sexual, segundo a determinação de Deus, é uma coisa para o casamento, é uma coisa para o matrimônio. Fora do matrimônio é pecado, é fornicação ou é adultério. Se os anjos podem ter relações sexuais, mas não casam, então são adúlteros, ou melhor dito, são fornicários. Então, a questão é essa, queridos. Fica evidente nas palavras de Jesus em Lucas capítulo 20, versículo 34, que anjos não têm sexo. O sexo foi feito por Deus com duas finalidades. Uma, a procriação, e outra, o prazer. Nesse sentido, Deus concedeu o sexo aos humanos e a todos os animais. Para quê? Para que se reproduzam. Agora, os anjos, quando Deus os criou, tinha outro propósito em mente. Os anjos não foram feitos para se reproduzirem. Tanto é assim que a quantidade de anjos que existem hoje é a quantidade que foram criados. Eles nunca se reproduziram. Não existe anjas. Não existe anjas. Os que defendem a ideia de que anjos têm sexo dizem que os anjos coabitaram com mulheres revoltados com Deus porque Deus não fez anjas. Então nós vamos ter relações com as mulheres.
É uma aberração. É um ensinamento que qualquer pessoa em são juízo jamais vai aceitar. Não tem lógica. Outra coisa, se o sexo para os humanos é algo de que dá prazer, o prazer dos anjos é louvar e glorificar e adorar a Deus. Eles foram feitos para isso. Tudo que Deus fez teve um propósito. Quando Deus criou o homem, teve um propósito. Quando criou a mulher, teve um propósito. Quando criou os peixes, teve um propósito. Tudo que Deus fez teve um propósito. E quando Deus fez os anjos, teve um propósito. E nunca esteve no propósito de Deus que os anjos tenham relações sexuais. Então isso está fora de cogitação. Ah, mas a Bíblia diz, os filhos de Deus viram os filhos dos homens. A Bíblia de Estudo Pentecostal, que eu recomendo muito, recomendo, muito boa, tem uma nota de explicação para esse assunto que diz que os filhos de Deus, citado ali em Gênesis 6, se refere à linhagem piedosa de Sete. E as filhas dos homens é uma referência à linhagem ímpia de Caim. Está falando de um casamento misto. E a passagem está na Bíblia para ensinar a respeito do perigo do casamento misto. Não é para ensinar que anjos têm sexo, não. É preciso entender até o propósito do Espírito Santo ao inspirar o escritor sacro a registrar isso. Qual era o propósito? O que o Espírito Santo tinha em mente quando inspirou o escritor a registrar isso? O propósito é ensinar a respeito do perigo do casamento misto. Muito cuidado. Pois bem, então está explicado, queridos. Agora, o próximo ponto é sobre Jefté. Se ele sacrificou sua filha ou não, manteve o voto ou não. Porque eu considero até uma vergonha que esse seja um ponto de debate entre os estudiosos. Não era para ser. Não era, mas é. Porque tem aqueles que gostam da contenda, gostam da encrenca, gostam do conflito. Tem gente que gosta. Eu não gosto. Por isso que eu estou ministrando o curso Mediador de Conflitos, formando pessoas com uma mentalidade para combater os conflitos, para solucionar problemas, não para gerar problema. Porque tem pregadores, tem expositores bíblicos que são geradores de conflitos. Camarada dizer que Jefté não cumpriu o voto. E por que não? Porque Jefté era um escriba, um teólogo versado na lei de Deus. Ele conhecia muito bem os escritos do Antigo Testamento que dizia que Deus não aceita sacrifício humano. Primeiro, quem foi que disse que Deus aceitou o voto imprudente de Jefté? Quem foi que disse que Deus aceitou? Outra coisa, quem foi que disse que Deus aceita sacrifícios humanos? Ou quem foi que disse que Jefté era um escriba versado na lei de Deus do Antigo Testamento? Para isso eu precisaria um pouco mais de tempo para explicar para os irmãos a origem de Jefté. Mas quando você lê o capítulo 11 de Juízes, você tem uma noção de que ele, sendo um filho bastardo e por causa dos conflitos com os seus meios-irmãos, foi expulso de casa e foi conviver em outra terra, e lá ele conviveu com uma cultura pagã aonde os sacrifícios humanos eram comuns. E eu não tenho muito tempo aqui para explicar os detalhes, mas vamos deixar isso para lá. Agora, em todo caso, se é verdade, como dizem alguns, que não merece nenhuma aprovação, não merece. Como dizem alguns que Jefté era um doutor em teologia, versado nas escrituras, que mentira, isso é mentira. Deus usou Jefté por pura misericórdia. Jefté não era nenhum doutor em teologia, versado nas escrituras. Jefté vinha de uma cultura pagã. Mas em um dado caso que fosse verdade que Jefté era um doutor em teologia, que conhecia a Bíblia de memória e que sabia interpretar bem as escrituras, porque era um doutor nas escrituras, um escriba versado, assim como Esdras e assim como outros. Ah, que maravilha! Então tá bom, de isso ser verdade, então ele conhecia de memória Números capítulo 30, me acompanhe com sua Bíblia se possível.
Números capítulo 30, versículo 2. Quando um homem fizer voto ao Senhor, ou fizer juramento ligando a sua alma com obrigação, não violará a sua palavra, segundo tudo que saiu da sua boca fará. Queridos, é verdade que Jefté era um doutor em teologia. É verdade que Jefté sabia a Torá de memória. É verdade, senhores expositores bíblicos. É verdade. Então ele sabia disso aqui. Então ele sabia. Então o voto não foi imprudente. Por que o voto de Jefté é considerado imprudente? Primeiro, porque Deus não aceita. Segundo, que não tinha necessidade dele fazer esse voto. Deus já tinha garantido a vitória. Ele tinha simplesmente que fazer a parte dele, pelejar, lutar, guerrear, mas a vitória já estava garantida. Não tinha necessidade de fazer esse voto. Então foi um voto precipitado. Nesse mesmo texto está dizendo que se uma mulher casada fizer um voto e o marido vetar, ela pode deixar de cumprir o voto e não é pecado. Deus não toma em conta, pois o marido, que é autoridade, vetou. Do mesmo jeito, uma filha solteira fez um voto ao Senhor e o pai, que também é autoridade, o pai vetou, ela pode deixar de cumprir o voto e não é pecado, pois o pai é autoridade, vetou. Mas quando um homem fazia um voto, ele tinha que cumprir. Ele tinha que cumprir. E Jefté, já que era doutor em teologia, dá vontade de rir de uma situação dessa. Já que era um grande escriba versado nas escrituras. Mentira. Se fosse, ele sabia disto. Então, queridos, fica evidente que Jefté sim cumpriu o seu voto. Pastor Bento, mas tem no texto bíblico alguma prova? Tem sim. Vamos ler. Leia comigo. Leia comigo Juízes capítulo 11. Vamos lá. Juízes capítulo 11, busque na sua Bíblia, nós vamos ler os versos 36 e 39. No 36, a própria filha de Jefté não se negou em aceitar que o pai cumprisse o voto. Ela aceitou, ela disse assim: e ela lhe disse, pai meus, abriste a tua boca ao Senhor, faze de mim como saiu da tua boca, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Ela não se negou, ela se entregou. Aqui, se fosse somente este versículo, já seria suficiente para crer que ele cumpriu o seu voto. Mas vamos ao verso 39. E sucedeu que ao fim de 2 meses, tornou ela para seu pai, o qual cumpriu, olha o texto, o qual cumpriu nela o seu voto que tinha feito, e ela não conheceu o varão, e daqui veio o costume em Israel, que as filhas de Israel iam de ano em ano a lamentar a filha de Jefté, o gileadita, por 4 dias no ano. Agora, aqueles que defendem que Jefté, por ser teólogo, doutor da lei, saber que Deus não aceita sacrifícios humanos, não sacrificou sua filha. Então as filhas de Israel adotaram o costume de 4 dias no ano chorar e lamentar a filha. Ai, é lamentando porque ela não teve sexo. Gente, a ausência de sexo não é motivo para uma nação inteira chorar e lamentar porque uma moça morreu virgem. Ai, caramba, a gente vê cada coisa no meio do povo de Deus que dá vergonha. Se lamenta é a morte de alguém, a morte, não a virgindade. Se alguém quiser ficar virgem para o resto da vida, pode, não é pecado não, irmão. O que se lamenta é a morte. Ela morreu, ela foi sacrificada, e por isso as filhas de Israel adotaram o hábito de lamentar 4 dias por ano. Pronto, meus irmãos, muito simples. O texto bíblico resume tudo. Eu gostaria de ter tempo para explicar isso aqui de uma forma bem mais detalhada. Resumir. Agora, o próximo ponto é o seguinte: as crianças, filhas de pais não crentes, se perdem ou serão salvas ou serão condenadas. Ai, Jesus, haja santa paciência, irmão, porque tem expositores bíblicos. É uma contenda tremenda, conflitos. Irmãos, vamos pôr fim nos conflitos. O que é isso? Ah, não, mas eu acho porque as crianças se perdem, filha dos descrentes, porque filho de peixe é peixinho, filho de pecador é pecadorzinho, filho de ovelha é ovelhinha, e se pede, irmão, para com isso. É porque a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 10, versículo 8, que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Se ela morrer sem confessar Jesus, vai para o inferno. Irmão, essa regra lá de Romanos capítulo 10, versículo
capítulo 8, é para pecadores adultos que têm conhecimento dos seus próprios pecados. Uma criancinha de peito que nunca pecou, que nunca abriu a boca para nada, que pecado vai ter? O que leva a pessoa ao inferno não é o pecado original, é o pecado cometido. O que é isso do pecado original? O pecado original nos leva ao sofrimento, às dores, às tristezas, os dissabores, os altos e baixos da vida, os problemas. Isso sim é consequência do pecado original. Mas o pecado que leva a pessoa ao inferno não é o pecado original, é o pecado cometido. É o pecado atual, é o pecado da pessoa. Está escrito em Ezequiel 18:4, a alma do pai é minha, a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Está na Bíblia, irmão. Pronto. E o que dizer das crianças? Jesus disse, está aí a referência, Mateus 19:14. Não impeçam as crianças de vir até mim, porque das tais é o reino dos céus. Não ouvistes, que foi, não lestes, leste aonde? No Salmo 8:2, que da boca das crianças e dos que mama, sai o perfeito louvor. Então as crianças são de Deus. Se uma criança morre antes de ter conhecimento ou praticar o pecado, ela é salva mesmo sendo filha de pais ímpios, de pai perverso. Ela não vai para o inferno porque não confessou Jesus. Como é que vai confessar se é uma criança de peito, que não fala ainda? Não, mas ela tem que, se ela morrer no peito da mãe, engasgada com o leite materno, ela vai para o inferno porque não confessou Jesus. Ai, caramba, haja santa paciência, irmão. Haja paciência, pelo amor de Deus, irmão. Tem gente que gosta de conflito, gosta de contenda. Contenda é obra da carne. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 20, o apóstolo Paulo disse que é obra da carne. Pelo amor de Deus, irmão. Vamos mudar de assunto? Saul falou com o espírito de Samuel. Essa é outra aí, irmão. Que vergonha. Que falta de vergonha de mestres, de teólogos, de pregadores, de expositores bíblicos que dizem que apesar... E eu estou trazendo esse ponto aqui porque de fato é uma contenda no meio doutrinário, no meio teológico, no meio cristão. É uma polêmica. Por isso que eu estou trazendo aqui. É uma falta de vergonha um expositor bíblico, irmão, dizer ao seu público, no microfone, no púlpito da igreja, que apesar de que Deus condena todas as formas de espiritismo, de consulta aos mortos, ah, não, mas Deus é bom, pelo menos uma vezinha na vida, ele fez uma exceção ali na sessão espírita de Endor. Falta de vergonha, irmão, falta de vergonha, falta de vergonha. Mas, pastor Bento, que você fala assim, porque tem até bíblias com nota de pé, eu vou citar aqui, que é para você não ficar curioso e ver. De repente você vai até crer. Os bereanos eram mais nobres que os de Tessalônica, porque não acreditavam em tudo que eu via. Tem gente que lê uma nota de pé de página e diz, não, você está aqui, não, foi o pregador fulano de tal que diz. Mestre, cuidado, irmão, muito cuidado. Deus não se contradiz e não faz exceção. Quem faz exceção somos nós, humanos. Exceção à regra no colégio, na universidade, no trabalho, aqui, ali, etc. Nós humanos fazemos exceções, mas Deus não faz, não. Deus não faz exceção. Deus não faz concessão com o pecado. A consulta aos mortos não tem a permissão de Deus. E não existe a possibilidade de alguém se comunicar com os mortos. Não existe, não existe, não existe, irmão. A pessoa morreu, o corpo foi levado à sepultura. E o espírito foi para a casa do ajuntamento. Pastor Bento, que história é essa de casa do ajuntamento? Essa é a linguagem do patriarca Jó. Para a mesma coisa que Hades, que seio de Abraão, que paraíso, Jó chama casa do ajuntamento. Pronto, foi para lá só no dia da ressurreição final, só no dia da ressurreição. Antes não tem volta. Ah, mas fulano de tal conversou com o espírito do seu... Não, conversou foi com o demônio, porque os demônios são imitadores. Os demônios imitam a voz de quem morreu, imita até a presença, imita tudo. São imitadores, irmão, são imitadores e enganadores. Não existe comunicação com quem morreu, ponto final. Então ali a feiticeira de Endor não conversou com o espírito de Samuel, conversou foi com o demônio. Na verdade ali surgiram vários espíritos que sobem da terra. Ficou claro? Ficou evidente? Vamos passar então a outro ponto. Até porque em Hebreus capítulo 9, versículo 27, está escrito que aos homens está ordenado morrer uma vez, depois vem o juízo e acabou.
Ponto final. Leia Levítico 19:31 e leia também Deuteronômio 18:9 e você vai ver aonde Deus condena toda sorte de consulta aos mortos e não faz exceção. Os dons espirituais, os dons e os milagres cessaram? Irmão, pelo amor de Deus. Por que, pastor Bento, você está trazendo esse ponto? Porque eu já vi pregadores, expositores bíblicos dizer que cessaram. O conselho que eu dou para tais expositores é, meu irmão, dá uma estudada na gramática, nos verbos, nos tempos do verbo. Os tempos do verbo é presente, passado e futuro. E o verbo cessar, no passado é cessaram, e no futuro é cessarão. E os dons e os milagres cessarão sim, está lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 8. Desculpem eu falar assim, meus irmãos, mas tem coisinha assim que não era para estressar tanto a gente, mas tem coisinha que estressa. Não era para ter nessas polêmicas no meio do povo de Deus, era para ter unidade doutrinária. Para haver unidade, primeiro tem que haver educação teológica. Educação. E para ter educação tem que ter entendimento das Escrituras, tem que ter a mente de Cristo, tem que ter uma vida de oração, tem que buscar a direção do Espírito Santo, tem que conhecer as regras de hermenêutica, tem que conhecer a exegese, para não fazer essa turbulência toda que é feio, irmão, aos olhos do mundo e aos olhos de todo mundo. Isso é feio, irmão. A contenda é feia, o conflito é feio. Nós temos que ser mediadores de conflito para solucionar esses problemas. Assim como no âmbito familiar, no âmbito laboral, etc. Também no âmbito doutrinário, pelo amor de Deus. Pastor Bento, mas os dons não cessaram? Cessaram não, irmão. O verbo lá em 1 Coríntios 11:8 é no futuro. Cessarão. Não é cessaram, não confunda. Se tiver problema de audição, leia o texto, consulte o texto, veja, cessarão no futuro. Cessarão, mas não cessaram não. Os dons estão vigentes. Todos os dons espirituais mencionados no Novo Testamento estão vigentes. E enquanto a igreja estiver na terra, os dons estarão vigentes. Pastor, e o batismo no Espírito Santo não cessou, não foi só para o dia de Pentecostes? Foi não, é para a vida toda, meus irmãos. Está escrito lá em Atos capítulo 2, verso 39, porque esta promessa vos diz respeito a vós, aos vossos filhos, aos que estão longe, e a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Não foi só para o dia de Pentecostes, não. Está vigente. Cessarão? Sim, é verdade, mas não cessaram. Cessarão no futuro, mas não cessaram. Vamos mudar de assunto? Os dons são irrevogáveis, este é outro ponto. Oh, meu Deus, eu tenho visto, e o pior é que não é pregadores leigos, às vezes até eruditos, oh meu Deus. Um descuido cometem qualquer, né, irmão? Até eu posso errar também, eu sou humano, eu também sou humano. Se eu errar, eu peço desculpas e confesso o meu erro em público e peço desculpa, pois errei em tal coisa. Eu também erro, eu também sou humano, Mas eu vou lhe dizer uma coisa, camarada, eu tenho visto exposições dizer, os dons são irrevogáveis e o chamamento de Deus, uma vez chamado e uma vez dado o dom, não tem volta atrás. Queridos, não é assim não. Mas é porque Romanos capítulo 11, verso 29, esse texto se refere não é aos dons espirituais e nem à salvação dos gentios, não tem nada a ver, não tem nada a ver, nem com os dons espirituais e nem com a salvação dos gentios. Esse ponto aí tem a ver com a eleição de Israel como nação, como povo adquirido para ser luz às nações, para ser uma bênção para o mundo. Israel pode dar a volta à canela, Israel pode fazer o que quiser, enviar bombas e matar velhos e crianças, todo mundo. Israel segue sendo o povo de Deus, povo bendito. E quem amaldiçoar Israel cai em maldição, quem abençoar Israel é abençoado. Ponto final, irmão. Então é só você ler o contexto, o capítulo 11 completo de Romanos, que você vai ver que o verso 29 não tem nada a ver com dons espirituais e nem com salvação dos gentios, senão com a eleição de Israel como nação. Próximo ponto,
o dízimo é mandamento da lei. Jesus, eu não queria tratar esse ponto aqui, irmão, porque faz vergonha. Só que eu digo faz vergonha, mas é muito comum a gente ver nas redes sociais esse ponto sendo tratado e às vezes de forma até aberrante. Eu tenho visto. Por um lado, pessoas sem compromisso com Deus, nem com a Bíblia, nem com a verdade, nem com ninguém. Pessoas usadas do diabo tratando esse ponto. Mas também tenho visto personalidades que são verdadeiros servos de Deus tratando o ponto nas redes sociais. Eu tenho vergonha de tratar. Eu tenho vergonha. Porque, segundo os meus princípios, e quando eu aceitei Jesus, na década de 70, esse ponto era tratado na igreja de portas fechadas, janelas fechadas. E no dia que não tinha visita, porque se tivesse visita, deixava esse ponto para outro dia. Porque era um ponto para ser tratado, reservado para a igreja. Hoje é tratado nas redes sociais para ganhar likes, para ganhar curtidas, para ganhar comentários e para monetizar o meio de divulgação. Então as pessoas falam de uma forma sem compromisso com a verdade, vai gerar comentários, vai gerar monetização, vai dar dinheiro e condenando a igreja que recebe dízimo dos seus fiéis para o seu bom funcionamento. E ainda diz assim, não, que o dízimo é coisa da lei, que a igreja não deve receber dízimo. Não, irmão, um momento. Primeiro, o dízimo não é coisa da lei. Começou 500 anos antes da lei. Anota essa, 500 anos antes da lei, que foi ratificado na lei, foi porque Deus aprovou. Começou lá atrás, Deus gostou da ideia. Você não sabe, você pensa que a ideia foi do coração de Deus, né? Pois não, foi do coração de um homem agradecido. Foi uma atitude de adoração e de gratidão de um homem que vinha vitorioso da batalha. Porque, na verdade, o dízimo é isso. É uma atitude de gratidão, de adoração, um reconhecimento. É um reconhecimento. Reconhecendo que Deus é o dono de tudo, inclusive da sua vida. E é quem garante suas vitórias. Suas vitórias. Eu triunfei, vou, numa forma de gratidão, levar o dízimo ao sacerdote. No caso lá de Abraão, o sacerdote Melquisedeque. Mas eu não concordo que a igreja come dízimo, tem que ser os meios. Não é você que vai determinar na igreja de fulano ou de sultano a regra, a norma da maneira de conseguir recursos financeiros para o seu funcionamento, meu irmão. É um atrevimento, é falta de respeito, é falta de ética, é falta de caráter, falta de proceder. Você opinar na igreja alheia sobre qual é a forma correta de atuar. É porque ali tem um que não pede, mas pede coleta, pede alguma coisa, de alguma forma tem que ter entrada para que a igreja possa se manter caminhando. Se não houver contribuição financeira, a obra para. Então eu acho que não deve ser dízimo, senão tal coisa. Não é você que vai determinar, irmão. Não é você. Não é você que dita as normas, não é você que dita a lei, não é você que estabelece. Cada igreja é autônoma, lá eles determinaram a forma de contribuição, fica na sua. É uma falta de respeito, é uma falta de ética intrometer-se na norma das igrejas alheias, ok? Pois bem, o outro ponto é o Antigo Testamento foi abolido e não tem mais validez nesta dispensação. É uma coisa que alguns afirmam, eu tenho afirmado. Primeiro eu quero fazer um comentário sobre a forma de falar. Alguns expositores usam a expressão Velho Testamento. Eu prefiro chamar Antigo Testamento, espero que ninguém venha me corrigir e dizer que eu estou errado. Eu prefiro, não estou dizendo que o outro está errado. Eu prefiro chamar Antigo Testamento, porque para mim não é velho. Pastor Bento, mas é antigo? É. Então é velho. Não, o Antigo Testamento não é velho. É novo, permanece novo. Não, mas tem o Novo Testamento. Sim, tem o Novo, tem o Antigo. Porque o Novo veio depois do Antigo. Mas o Antigo não envelheceu. Não envelheceu. Pastor Bento, está vigente? É claro que está, meu irmão. O Antigo Testamento está vigente para nós hoje. Pastor Bento, você tem uma base bíblica? Tenho sim. Romanos capítulo 15 e versículo 4, onde está escrito que tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito para que, pela exortação e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. E em Mateus 5,17, Jesus disse, olha, eu não vim para abrogar a lei, eu vim para cumprir.
Então, não foi abrogada, não foi, não passou de moda esse negócio de algumas pessoas tratar o Antigo Testamento como um lixo, como uma escória, como algo que passou de moda, é uma falta de respeito à palavra de Deus, pois a Escritura completa é inspirada pelo Espírito Santo, útil e proveitosa para a nossa instrução, para que o homem de Deus seja preparado para toda boa obra. Então, de Gênesis ao Apocalipse, está vigente sim, está vigente. Então nós temos que oferecer sacrifício. Primeiro, esse negócio de oferecer sacrifício nunca foi coisa dos gentios, foi coisa dos judeus. E segundo, de Cristo para cá, o sacrifício de Jesus na cruz, substitui o sacrifício de cordeiros. Não precisa mais sacrificar cordeiros pelos pecados. O sacrifício de Jesus é suficiente. Até aí, mas dos 10 mandamentos, queridos, põe atenção no que eu vou dizer. Dos 10 mandamentos, o único que não está repetido no Novo Testamento é o de guardar o sábado. Mas 9 dos 10 mandamentos estão repetidos no Novo. Pronto, meu irmão. Ponto final. Vamos ao próximo ponto. Não devemos perseverar na oração, porque Deus sabe tudo o que necessitamos e não aceita vãs repetições. Parece brincadeira. Parece não ser verdade que alguém diz isso. Meus irmãos, eu trouxe o ponto para tratar aqui, porque eu tenho visto pessoas dizer isso. Inclusive a mim, em forma direta, que não precisamos orar. Porque Deus sabe todas as coisas, Deus sabe os nossos desejos, Deus sabe o nosso futuro, Deus sabe o que vai acontecer, então não precisamos orar. Isso é uma heresia, isso é uma doutrina maligna. O ensinamento bíblico é orai sem cessar. Eles se apegam de Mateus capítulo 5, versículo 7, aonde Jesus disse, quando oreis, não useis de vãs repetições. Então a sua oração é vã, porque se for vã, não repita. Agora, se a sua oração não é vã, é uma coisa importante, então repita até Deus responder. Na passagem de Lucas capítulo 18, ali Jesus relatou a parábola do juiz iníquo, que aquela viúva insistiu, e o juiz chegou ao ponto que disse, ainda que eu não tema a Deus e nem respeito os homens, mas como esta viúva insiste tanto e me molesta, eu vou fazer justiça. E Jesus disse, não vos fará muito mais o Pai Celestial justiça a vós? Então ali Jesus estava ensinando sobre a persistência na oração. Atos capítulo 2 nos ensina a perseverar em oração. Tem muitas referências na Bíblia, eu poderia ter colocado aqui, mas no material de apoio que eu vou enviar para você, que todo esse material eu vou enviar para você. Eu vou enviar com mais referências, aonde a Bíblia ensina sobre a perseverança na oração. Orai sem cessar, orai sem cessar, orai sem cessar. Então, meus irmãos, essa história de dizer que não precisa orar porque Deus já sabe de tudo e não precisa orar, é uma doutrina maligna. É preciso ter muito cuidado e combater isso. Ok, próximo ponto. Devemos ser pobres porque os ricos não entram no reino de Deus. Você está de brincadeira, irmão. Mas também tem gente que diz isso, tem. Eu não vou explanar muito esse ponto, mas eu vou enviar para vocês, ponha cuidado, 12 livros. Os 12 livros não são grandes em número de páginas. Ao transformar no formato apostila, você pode até imprimir. E eu vou enviar para você 12 livros falando sobre gestão e educação financeira à luz da Bíblia. Que é para você nunca mais ter isso na mente, que para ser salvo tem que ser pobre. Que doutrina mais maligna, satânica, diabólica, luciferiana, infernal e maligna, infernal e diabólica e luciferiana, e diabólica e maligna e infernal. Onde foi que você aprendeu isso? Que para ser salvo tem que ser pobre. Onde você aprendeu? Onde você adquiriu essa doutrina? Mas, pastor Bento, você está a favor da prosperidade? Mas é lógico que eu estou a favor da prosperidade, irmão. Você é doido? Eu estou a favor da prosperidade, sim. Então você está de acordo com essas igrejas que pregam a teologia. Não, um momento, irmão. Não mistura as coisas. Arroz com mango não combina. Não combina. Não mistura as coisas, não. Eu não estou a favor da teologia da prosperidade, que é uma doutrina maluca, segundo a qual só prospera os que pregam tal doutrina. Mas os ouvintes permanecem pobre. Não estou de acordo com isso. Pastor Bento, você acabou de dizer que está de acordo com a prosperidade. Mas é lógico, irmão. Para começar, a Bíblia diz no Salmo 35, 27, que Deus tem prazer na prosperidade do seu servo. A Bíblia diz... Em Provérbios, corrija essa referência aí. Na verdade, no material que eu vou mandar para você, eu vou corrigir. Não é Salmo 3, 9 e 10, é Provérbios.
Anote aí, Provérbio 3, 9 e 10. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de todos os teus frutos. Honra o Senhor com os teus bens. Então não é pecado ter bens, irmãos. Não é pecado, não. Não é pecado você ter uma casa própria, ter uma moto, ter um carro, ter uma fazenda, ter uma chácara. Não, não é pecado. Ter um negócio próprio, ter uma loja. Não é pecado, não, irmão. Eu vou perder minha salvação porque eu tenho uma loja. Irmão do céu, pelo amor de Deus, para com isso. Coisa feia. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 5, versículo 19, que dinheiro é dom de Deus. Pastor Bento, você está inventando? Tô não, irmão, tô não. Eu tenho um compromisso com Deus e com sua palavra. Eu tenho um compromisso com a verdade. Não sou maluco para pregar o que não está na Bíblia. Não sou maluco para pregar o que vai em contra da Bíblia. A Bíblia diz em Eclesiastes 5, 19, que dinheiro é dom de Deus. Eu me inspirei mesmo em tratar sobre esse assunto, que escrevi 12 livros sobre educação e gestão financeira à luz da Bíblia. Que é para tirar da mente do povo evangélico essa história de que para ser salvo tem que ser pobre. Pelo amor de Deus. Não tenho tempo para explicar os detalhes aqui, mas numa outra aula eu vou explicar. O outro ponto é, Deus fez o mundo em 6.000 anos. Isso aqui parece bobagem, alguém discutir isso, irmão. Se foi 6.000 anos, se foi 6 dias, irmão, não discuta isso, não. Agora, de acordo com o Êxodo, capítulo 20, do verso 8 a 11, o entendimento que fica claro para nós é que foi 6 dias. Agora, se foi 6.000 anos, não importa, deixa isso para lá. Vamos parar por aqui, queridos? Vamos parar. Queridos, muito obrigado. Deus abençoe a todos, na paz do Senhor Jesus, e até a próxima.